Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da vida, o Deus da esperança. Deus que quer caminhar com todos nós e que quer que nós o conheçamos. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Eu quero cumprimentar todos os participantes do curso de formação da paróquia de Santo Antônio, aqui de Pará de Minas. Amanhã é nosso dia de encontro. Quero, com muita alegria, dizer que estamos estudando as coisas de Deus, a eclesiologia, a teologia. Isso é muito bom. Isso nos aproxima do nosso Deus. Portanto, nosso abraço a todos vocês que participam do curso de formação de nossa paróquia de Santo Antônio. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos num tempo liturgicamente que nos possibilita encontrarmos com nosso Deus, viver os instantes marcantes da história de Cristo aqui na Terra. Eu quero hoje pensar, refletir com vocês a liturgia da palavra do último domingo, do quinto domingo da Quaresma, que é o último domingo da Quaresma. E naquele dia nós vimos a história de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus e que veio a falecer, conforme nós sabemos. Mas nessa história de Lázaro, Jesus nos mostra verdadeiros momentos importantes na nossa vida, na nossa convivência com Ele, o nosso Deus. Primeira coisa que eu vejo, Lázaro, Marta e Maria eram uma família amiga de Jesus. Moravam em Betânia. Betânia é um lugarejo naquela época, uma pequena cidade que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. É na casa de Lázaro que Jesus encontrava com a família, com as pessoas, tinha uma amizade humana. É importante a gente perceber isto. Jesus, Deus, a segunda pessoa da Trindade, mas também era Jesus humano. Tinha um relacionamento com pessoas humanas. Vejo com muita beleza esta dualidade, de Jesus. Ele, Deus, quis ser humano, quis experimentar a realidade humana. O teólogo John Sobrino, também Padre José Comblan, falam muito disto, desta humanização de Jesus. Um Deus que quis experimentar a realidade humana. Ele encontrou na família de Lázaro, Marta e Maria apoio, o aconchego do lar. Se Jesus precisou de amigos, quis ter amigos aqui neste mundo, e nós? Como nós precisamos dos amigos. É muito bom poder contar com um amigo. E é importante também sabermos cultivar as amizades, criar amizades. Existem momentos que um grande amigo, um amigo, pode sim nos ajudar. Então, este encontro de Lázaro, na família de Lázaro, a gente percebe isso. Lázaro, a palavra Lázaro quer dizer Deus ajudou. De fato, Lázaro passou por essa experiência da morte. Experiência que todos nós haveremos de viver e que é tão comum, A morte assusta, Causa pânico, dor, sofrimento. Mas é uma realidade natural, Deus se serve deste fenômeno chamado morte
para que possamos estar com Ele, porque é lá nos céus que a vida é definitiva, né? É gloriosa. Por isso, Lázaro experimenta este tempo. O evangelista João, que escreveu o Evangelho de Lázaro, é muito detalhista, escreve com profundidade. João era um amigo de todas as horas de Jesus, acompanhou Jesus muito de perto. Por isso João fala com muita fidelidade, com detalhe exegético inclusive. Ele narra a verdade vivida, os sentimentos vividos, né? Isso nos contagia. João prefere a palavra sinal ao invés de milagre. Pode não, parece. O milagre com o sinal tem semelhança sim, mas o sinal é mais forte. Mostra a presença visível, benfazeja, da ação de Deus na vida do homem. Por isso o evangelista João nos fala de 7 sinais, de 7 milagres. A história de Lázaro é o 7º sinal. Num momento forte, porque mostra a presença de Jesus no momento decisivo da vida, né? Forte da vida. E a ressurreição de Lázaro mostra o poder da vida, a prevalência da vida. Deus quer a vida para todos nós, principalmente para os sofredores, os que estão cansados, desanimados, angustiados, né? Na morte de Lázaro, nós vemos essa situação de negativa, de sofrimento. Mas percebemos que é possível a superação. Lázaro revive. Podemos trazer isso para o nosso mundo de hoje, para o nosso dia a dia. Quantas pessoas se encontram em situações difíceis, né? De sofrimento, de desânimo, de frustrações, de decepções. Mas nesses momentos, a graça de Deus pode nos resgatar, pode nos elevar, pode nos dar novos caminhos, novas esperanças. É claro que nós precisamos de acreditar na presença de Deus em nossa vida. No encontro de Jesus com Marta, com Maria, há também uma explicação teológica muito forte. É claro que Marta, que Maria estavam sofrendo, vendo o irmão morto, né? É o encontro de Deus com o sofredor. É a opção de Cristo pelos pobres e sofredores. É claro que Jesus é Deus de todos, mas aqueles que estão sofrendo, que estão angustiados, precisam mais de Deus. E Jesus, amorosamente, misericordiosamente, se coloca na vida das pessoas. Não só na vida, também na história. Jesus se coloca na história dos homens. E nós podemos perceber isso, inclusive através da igreja. A nossa igreja se coloca na história dos homens. Falando sobre isso, os nossos bispos, principalmente o presidente da CNBB, o secretário da CNBB, há poucos dias, fez uma nota oficial da CNBB, falando das dificuldades encontradas na reforma da Previdência, né? É uma reforma que vai sim dificultar, que precisa de ser analisada e modificada, porque muitas pessoas, principalmente os mais pobres, sofrerão muito se a reforma da Previdência for aprovada como está no início agora, né? Essa primeira proposta.
né? E eu achei interessante que os bispos apontaram, né, onde precisa de mudar, o que precisa de ser repensado, né? É uma forma de preservar a vida. Percebam que no caso de Lázaro, houve uma morte, mas o nosso Deus é o Deus da vida. Isso aí vale para todos os sentidos. É muito amplo essa questão de vida, de preservar vida, de lutar pela vida, é em vários aspectos. E aí eu coloco também a nossa condição profética. Nós devemos viver uma fé profética, uma fé que favoreça a vida, né? Deus não nos quer mortos como Lázaro estava morto. Deus nos quer vivos em todos os sentidos. A exemplo de Maria, de Marta, precisamos de perceber a presença de Deus, a onisciência de Deus. O que quer dizer isso? Nosso Deus é onipotente e onisciente. Quer dizer, Ele está em nossa vida, em todos os nossos momentos. Nem sempre percebemos. Deus age primeiro e às vezes nós nem percebemos isso, a ação de Deus na nossa vida. Deus nos livra de muitas situações tristes, de derrotas, de sofrimentos, porque Ele nos ama. Ele nos precede, né? Ele age antes de que nós percebemos os perigos. E às vezes nós nem percebemos. Marta e Maria pediram a presença de Jesus. Chega a falar que se ele estivesse lá, Lázaro não teria morrido. É claro que elas não tiveram essa ideia de onisciência, né? Mas tiveram a fé, acreditaram. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não precisa de preocupar como Marta preocupou, com a presença física de Jesus. Ainda mais agora, né? Depois da ressurreição do Senhor, Ele está presente sim na nossa vida, nos guardando, nos protegendo. Eu fico pensando nas crianças, né? Como que as crianças são protegidas por Deus. Parece que as coisas que acontecem com as crianças têm sim a presença lá de Deus. Poderia até chamar de anjinho da guarda, o anjo da guarda. O anjo da guarda é a presença de Deus, né? É a presença do sagrado, da divindade na vida de todos nós, né? E na morte de Lázaro, vemos também a finitude da vida. Devemos perceber isto. Nossa vida é finita. Aqui na Terra, ela tem fim. Ninguém viu uma pessoa de 300 anos aí, né? Ninguém vê. De 200, ninguém vê. O que quer dizer? Que a nossa vida é sim finita. Mas isso dá sentido à vida. É assim que dá sentido à vida. Se nosso Deus projetou a vida assim, quis que a vida tivesse tempo, finidade, é porque é necessário. É porque dá sentido. Então aceitemos este projeto de Deus, a finitude da vida. Agora, lá nos céus, e aí assim, aí somos movidos pela fé. Lá ela é infinita, ela é eterna, ela é gloriosa. O Evangelho de São João, lá no capítulo 17, vai falar nisso, na glorificação. Lá no céu, sim, está a glorificação. Se aqui na terra nós vivemos uma igreja militante, lá ela é uma igreja triunfante, né? A igreja continua, olha que beleza! Essa igreja que nós vivemos aqui, professamos, experimentamos aqui na terra, ela continua lá de forma triunfante, né? Nosso Deus é Deus aqui e é Deus lá, né? O fato da história de Lázaro vai nos mostrar isto. Então Jesus está sempre conosco, nos alimentando já nesta vida. E Ele quer que todos nós tenhamos vida. Uma vida bonita, vida feliz, vida alegre, vida de solidariedade, né? De um querendo o bem para o outro,
um contribuindo para que o outro tenha vida. Como que isso é forte, né? É a cristologia. Então, na ressurreição de Lázaro, queremos encontrar sentido para todos os nossos sofrimentos, as nossas frustrações, os nossos problemas. Mas queremos de forma rica ver sentido na ressurreição, da qual nós estamos nos preparando para a semana que vem, que será a Semana Santa. Que nós possamos nos preparar bem para celebrar a Semana Santa, a semana que se aproxima. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.